Você viu o vídeo anterior sobre o 3I Atlas e o que o James Webb observou aquele objeto misterioso que ninguém consegue explicar. Pois bem, novas descobertas começaram a surgir e o que os cientistas estão encontrando agora vai muito além de qualquer hipótese anterior. Há indícios de que o 3I Atlas pode estar revelando algo que desafia o entendimento atual da física e até mesmo da própria estrutura do nosso universo. Imagine um objeto vindo do espaço interestelar, cruzando a vastidão cósmica por milhões, talvez bilhões de anos, até entrar em nosso sistema solar. Ele não veio sozinho. Trouxe consigo algo que parece pertencer a outro universo, a uma realidade que está além da nossa compreensão. O que os astrônomos estão observando agora pode ser a primeira pista concreta de que não somos apenas parte de um cosmos isolado, mas de algo muito maior e infinitamente mais complexo. Quando o James Webb apontou seus instrumentos para o 3I Atlas, a expectativa era simples: analisar a composição química e entender se esse corpo celeste era parecido com o Oumuamua ou com o Borisov, os dois visitantes anteriores que também vieram de fora do nosso sistema solar. Mas o que veio dos sensores do telescópio surpreendeu até os cientistas mais céticos. Os dados mostraram emissões espectrais que não correspondem a nada que conhecemos. Linhas de energia em frequências que não se encaixam em nenhum modelo atômico convencional, nem em combinações moleculares conhecidas. Algo ali estava emitindo radiação de forma irregular, quase como se houvesse um padrão inteligente por trás. De início, muitos pensaram que poderia ser um erro de calibração ou interferência, mas as análises foram refeitas várias vezes, em diferentes horários e condições, e o resultado permaneceu o mesmo. Foi aí que um grupo de pesquisadores da NASA e da ESA começou a levantar uma hipótese ousada. E se o 3I Atlas não fosse apenas um corpo físico, mas uma espécie de janela para outro universo? A ideia parece absurda à primeira vista, mas ganha força quando olhamos para os padrões de energia que ele emite. Essas emissões não são aleatórias. Elas seguem uma cadência, quase como uma assinatura rítmica, que lembra os sinais captados de pulsares e quasares, mas com uma diferença fundamental: a origem não parece ser natural. Enquanto isso, o James Webb continuou observando o objeto por semanas, captando variações sutis na luminosidade e na composição. As leituras mostravam que, conforme o 3I Atlas se aproximava do Sol, a estrutura de sua superfície começava a mudar. Áreas que antes refletiam luz infravermelha passaram a emitir radiação ultravioleta em intervalos precisos. Isso é algo completamente inédito. Nenhum corpo interestelar conhecido reage dessa forma à radiação solar. Um dos dados mais intrigantes veio do espectrômetro NIRSPEC do Webb, que detectou traços de metais raros, alguns dos quais só são encontrados em condições de pressão e temperatura extremas, como as que ocorrem no interior de estrelas de nêutrons, ou durante colisões entre buracos negros. Como um fragmento desses materiais poderia viajar intacto pelo espaço até chegar aqui? Essa pergunta ainda não tem resposta. Mas há algo ainda mais perturbador. As variações nas emissões do 3I Atlas parecem estar em sincronia com padrões de fundo da radiação cósmica, como se houvesse uma interação entre o objeto e a estrutura do próprio tecido do espaço-tempo. Alguns teóricos sugeriram que ele poderia estar oscilando entre dimensões, o que explicaria a instabilidade de suas leituras. Outros foram mais longe, propondo que o 3I Atlas talvez não pertença inteiramente ao nosso universo. Essa hipótese ganhou força quando os dados comparativos do James Webb foram cruzados com as observações do radiotelescópio ALMA, no Chile. O resultado foi espantoso. As frequências registradas pelo ALMA mostravam um deslocamento anômalo, como se o objeto estivesse simultaneamente em dois lugares diferentes. Isso desafia diretamente as leis da física clássica. É como se o 3I Atlas existisse parcialmente em outra realidade, e a cada instante se sobrepusesse à nossa. A comunidade científica ainda tenta encontrar explicações convencionais. Alguns acreditam que o formato e a composição do objeto podem gerar interferências eletromagnéticas que confundem os instrumentos. Outros acham que se trata apenas de poeira interestelar, refletindo a luz de maneira incomum.
Mas as medições do James Webb são precisas demais para que tudo se reduza a uma ilusão óptica. Há também quem defenda que o 3I Atlas possa ser um fragmento de uma civilização perdida. Não uma nave, necessariamente, mas um artefato que restou de uma estrutura artificial há bilhões de anos. Essa teoria ganhou tração após a descoberta de microvariações geométricas na superfície do objeto, captadas pelas imagens de alta resolução do Webb. As formas lembram padrões fractais, repetitivos, que não se encaixam em processos naturais simples. E é aqui que o mistério ganha uma dimensão quase filosófica. Se o 3I Atlas veio de outro universo, o que isso significa para a nossa compreensão da realidade? Poderíamos estar diante da primeira evidência direta de que o multiverso existe? Será que há civilizações que aprenderam a atravessar fronteiras dimensionais e, de alguma forma, deixaram vestígios no nosso espaço? O conceito de multiverso, até pouco tempo atrás, era restrito ao campo teórico, um tema de debates entre físicos quânticos e cosmólogos. Mas o 3I Atlas reacendeu a discussão. Alguns físicos argumentam que as emissões incomuns poderiam ser resultado de um fenômeno conhecido como ressonância dimensional, em que partículas subatômicas oscilam entre diferentes estados de realidade. Isso poderia explicar por que o objeto parece vibrar em frequências que não pertencem à nossa dimensão. Se isso for verdade, o 3I Atlas pode não ser apenas um visitante interestelar, mas uma chave, uma espécie de mensageiro entre universos, portando informações que ainda não sabemos decifrar. Essa ideia pode soar fantasiosa, mas lembre-se de que, há apenas um século, o conceito de buraco negro também era visto como ficção. Hoje, temos imagens reais deles. A ciência avança justamente ao desafiar o impossível. Enquanto isso, os dados continuam chegando. A NASA divulgou recentemente uma atualização indicando que o Webb identificou partículas de poeira emitidas pelo 3I Atlas, que se comportam como se fossem sensíveis à gravidade de maneira atípica. Em outras palavras, essa poeira não segue a mesma curvatura do espaço-tempo que o restante da matéria. Isso sugere que ela pode estar interagindo com uma forma de energia desconhecida. Essa descoberta é particularmente intrigante porque lembra as previsões teóricas da chamada matéria escura quântica, um tipo de substância hipotética que poderia existir entre universos. Se o 3I Atlas estiver de fato interagindo com algo assim, podemos estar diante da primeira observação prática desse fenômeno. E se for comprovado, toda a física moderna precisará ser reescrita. Mas o que mais chama a atenção é que as emissões do 3I Atlas parecem responder a eventos cósmicos distantes. Houve uma correlação registrada entre suas variações e explosões de raios gama captadas em outras galáxias. É como se o objeto estivesse conectado, de alguma forma, a regiões do universo que estão a bilhões de anos-luz de distância. Esse tipo de comportamento é completamente inédito. Nenhum corpo natural já observado apresentou essa sincronização. Alguns especialistas sugerem que essa ligação pode ser uma forma de comunicação quântica interestelar. Se for isso, então o 3I Atlas pode estar transmitindo ou recebendo informações. Isso levanta uma questão que a humanidade não está pronta para responder. E se não estivermos apenas observando o universo, mas sendo observados também? Há relatos de que novas observações estão sendo programadas para os próximos meses. O Webb e o Hubble continuarão monitorando o 3I Atlas, enquanto sondas terrestres analisam as partículas de poeira captadas pela sua passagem. A expectativa é que essas análises tragam respostas mais concretas sobre sua composição e origem. Mas até lá, o mistério continua. A cada nova leitura, o 3I Atlas parece revelar uma nova camada de complexidade, como se o próprio universo estivesse nos desafiando a decifrar um código escondido. Um código que talvez conecte nossa realidade a outras dimensões. E se o 3I Atlas for apenas o primeiro de muitos, se existirem dezenas, centenas de objetos como ele atravessando o espaço entre universos, silenciosamente, portando informações, partículas ou tecnologias que escapam à nossa compreensão?
Talvez estejamos apenas começando a perceber que o cosmos é muito mais do que um oceano de estrelas. É um sistema vivo, interligado, pulsante, onde cada corpo celeste pode ser uma janela para algo maior. Agora, imagine o impacto de tudo isso na nossa visão de mundo. A ideia de que não estamos sozinhos, não apenas em termos de vida, mas de existência. Que a realidade que percebemos pode ser apenas uma entre muitas. Que talvez, enquanto observamos o 3i Atlas, alguém, em outro universo, esteja nos observando também. E é aí que o vídeo de hoje termina, mas a reflexão está apenas começando. O 3i Atlas pode ser mais do que um visitante interestelar. Pode ser o elo entre mundos, o mensageiro de um cosmos que ainda não compreendemos. Se você acredita que há mais entre as estrelas do que a ciência consegue explicar, compartilhe sua opinião nos comentários. O que você acha que o 3i Atlas realmente é? Um fenômeno natural? Um artefato de outra civilização? Ou a primeira evidência de outro universo? E antes de sair, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal O Universo Oculto para continuar acompanhando as descobertas mais incríveis do espaço. E se ainda não viu, confira o vídeo anterior. O 3i Atlas está emitindo algo que ninguém consegue explicar. A resposta do James Webb, que está aparecendo agora no card à esquerda.